Graças e paz a todos. Vamos dar continuidade então. Vamos já para a parte 5, né? Não estamos nem na metade do ainda. Vamos acelerar nos próximos, né? Parte 5 do React, né? Do comentários aqui, alguns comentários a respeito do vídeo guardar o sábado, né? Que eu preferi trabalhar porque acho que fica mais fácil a gente, né? Ver e comentar e aí fica. Vamos então começar. Senhor Deus, que nos abençoe, nos dê a tua sabedoria para entender a tua mensagem, nós imploramos hoje sempre. Amém, Pai. Então vamos lá. Dizendo que o Tiago está defendendo que o cristão tem de guardar todos os 10 mandamentos. E não é isso que ele está fazendo. Basta uma leitura básica do E texto. um detalhe é que ninguém consegue guardar a lei, né? Ninguém consegue guardar completamente a lei. E nem o sábado. E nem o sábado. Então, ali não tá falando de sábado, né? O Tiago 2 não tá falando, não tá guardando. Não. É que parece que um que tá faltando, então fica assim, você não guarda o sábado, você tropeça na lei inteira. Mas ali tá mostrando que a incapacidade do homem... Exatamente. Porque qual é o objetivo da lei? A lei... Veja, ali está mostrando a incapacidade do homem guardar a lei. Acabamos de provar que não, que é justamente o contrário que Tiago está falando, né? Olha só. Tiago está falando, a incapacidade do homem guardar a lei, eu estou falando isso aqui só para você ver que não é possível guardar a lei. Não, não é isso que ele está falando. Olha só o que ele está falando. Todavia, se cumpridos conforme a Escritura, bem fazeis. Porque, mas se fazer a acepção, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em sua ponta, tornou-se culpado de todos. O que ele está falando aqui? Ele está falando da transgressão voluntária. Você que está errado, e ao invés de mudar, eu continuo agindo da mesma forma. É esse o contexto que ele está falando. Ele não está dizendo assim que é impossível o ser humano guardar a lei, então não tem problema se ele transgredir determinadas coisas. É justamente o contrário. Ele está concluindo isso aqui, né? Para justificar o seguinte, ó, não adianta você guardar as outras coisas e fazer acepção de pessoas. Não adianta você fazer isso. Ele não está dizendo como... Porque se fosse impossível, não faria sentido ele justamente repreender as pessoas para obedecerem isso. Para obedecer um mandamento além dos outros que eles já estavam guardando. Ele está dizendo assim, ó, não adianta você obedecer aos outros mandamentos e você fazer acepção de pessoas. Então, isso aqui ele não está enfatizando a impossibilidade do ser humano guardar a lei. Pelo contrário, ele está dizendo que tanto é possível que ele está dando mais um mandamento além dos que eles já guardavam, que eles tinham que fazer. Ele está enfatizando que esse também é um dos mandamentos que é necessário ser guardado. Ele fala assim, porque é impossível guardar a lei. Você vê como é que é condicionada a interpretação deles a sempre enfatizar a incapacidade do ser humano de fazer as coisas e não o potencial de Deus, o poder de Deus para fazer o ser humano obedecer. Então é muito complicado. Então, isso aqui, se uma pessoa que realmente quer servir a Deus e falar assim, guarde, tropeço, só contornou culpado de todos, então eu vou buscar obedecer sempre a Deus mais e mais e melhor. Muito mais, de uma maneira muito melhor. Para que eu caia cada vez menos nessa situação de ser culpado por todos. Eu não vou olhar para isso e falar assim, tá vendo? É impossível guardar os mandamentos. Por isso que e são essas mesmas pessoas que criticam as igrejas da hipergraça, sendo que o que eles estão ensinando é que dá margem para isso. O que eles estão ensinando é que dá margem, porque afinal de contas é impossível. Então tanto faz se eu estou desobedecendo um, se eu estou desobedecendo 2, 3, 5. Quer dizer, se eu quero continuar sendo adúltero, não faz diferença se eu quero continuar sendo isso, aquilo, porque eles estão voluntariamente dizendo assim, eu não quero guardar o sábado, é possível guardar a lei. Eu não quero guardar o sábado, que Paulo fala que não é preciso. Então, essas pessoas não seguem toda a Escritura. Se Paulo diz que é para obedecer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para repreender, para que o homem seja perfeito e perfeitamente, ou seja, completo, maduro e completamente habilitado para toda boa obra, como é que uma pessoa vai ser completamente habilitada para toda boa obra se ela acreditar que é impossível guardar a lei, e já que é impossível guardar a lei, ela não precisa se preocupar em obedecer? Agora, se ela precisa se preocupar em obedecer, então toda essa argumentação deles cai por terra. E é exatamente isso que Tiago está falando, o oposto do que eles estão afirmando aqui. E aí, Tiago cita de modo exemplificativo, porque ele não está falando de adultério nem de morte, ele está falando de tratar mal as pessoas, de tratar porque tem mais dinheiro tratar melhor, e outro porque tem menos ou não tem nada a tratar pior.
Então ele fala isso e ele fala assim, olha, e isso faz parte da mesma lei que diz para não cometer adultério e não matar. Isso nem está nos 10 mandamentos. A questão de você cuidar do pobre, da viúva, no sentido de ajudar com as coisas, não tratar de forma diferente, não está lá expressamente. Para que você enxergue isso nos 10 mandamentos, você tem que fazer o quê? Você tem que enxergar a questão do sábado. Fala lá de dar esse direito para todos, inclusive para os mais pobres, para os servos, para as servas, para o estrangeiro. É o mandamento que mais enfatiza isso, é o mandamento que mais se adequa à questão aqui de ajudar o necessitado, de não considerar o necessitado como alguém indigno de receber benefícios. O sábado é o que mais se adequa, o mandamento que mais se adequa a isso aqui. E é tão evidente que Tiago nem precisaria citar, porque qualquer pessoa que se lembre do contexto do mandamento do sábado, principalmente no sentido de que já foi estrangeiro, por isso deve respeitar o estrangeiro. Então ele pega mandamentos, inclusive, que não estão diretamente ligados a essa questão. Não cometerás adultério, não matarás. E não está explícito ali, que é para considerar todo mundo igual. Mas ele fala, faz sentido eu dizer assim, não assassinar, mas só vale para o rico. Não cometer adultério, mas só vale para o pobre. O rico pode cometer adultério. Não faz sentido. Esse é o raciocínio de Tiago. Agora, o melhor mandamento com relação a você amar o próximo, não fazer acepção de pessoas, ajudar o necessitado quando ele chega na igreja. O melhor mandamento que expressa isso dentre os 10 mandamentos é o quarto. Fala lá, não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro. É o mandamento mais abrangente no sentido assim, ó, você tem que considerar todo mundo de forma igual. Todo mundo vai descansar igual. É o mandamento que melhor expressa isso dos 10 e é justamente o que eles não querem seguir. Baseado nessa figura, quando eu digo antibíblico, eu estou dizendo que é totalmente contrária aos princípios de Gênesis a Malaquias. E qualquer escrito que se diga inspirado, contradiga Gênesis a Malaquias, ele simplesmente não pode ser considerado inspirado. Então, ou a interpretação está errada, ou o próprio escrito está errado. E Tiago está falando? Não, Tiago está falando justamente o contrário. Ele usa de forma exemplificativa não cometer adultério, não adulterar. Ele fala, se cometer adultério, não cometer adultério, mas matar, você é transgressor da lei. Ele está dizendo assim, olha, e aí olha só como é sem sentido essa interpretação deles. Fala assim, se você não cometer adultério, mas matar, você é transgressor da lei. Mas, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, torna o culpado por todo. Então é diferente. Ó, faz se você guardar todos os mandamentos. Se você matar, você é transgressor da lei. Tanto faz se você obedecer todos os mandamentos. Se você cometer adultério, você é transgressor da lei. É indiferente, não precisa se preocupar. É justamente o contrário que ele está falando aqui. É para se preocupar, é para buscar obedecer a todos. É isso que ele está enfatizando. Né? A necessidade das obras, é isso que ele está falando. E aí depois ele fala da questão de falar mal, né? Condenar e etc, né? De buscar confusão desnecessária, etc, né? Porque toda a natureza se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, né? É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Então, é um mal que não se pode refrear? É isso que Tiago está dizendo? Será que Tiago está dizendo assim, olha, se você falar mal das pessoas, é normal, é tudo bem, porque não dá para refrear a língua. É isso que Tiago está dizendo? Vamos ver? Com ela bendizemos a Deus, amaldiçoamos os homens, da mesma forma, da mesma boca procede bênção, maldição. Porventura deita alguma fonte o mesmo manancial de água doce e amargosa? Pode também a figueira produzir azeitona e a videira figos? Assim também uma fonte dará, tampouco uma fonte dará água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as obras em mansidão de sabedoria. Se você tem amarga inveja, sentimento contencioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria do alto, é terrena, animal, diabólica, onde há inveja e espírito contencioso, há perturbação. Então ele está dizendo assim, olha, nenhum homem pode domar a língua, é o mal que não se pode refrear. Ele está dizendo que ninguém consegue refrear, que não é para refrear, não. Está dizendo o seguinte, olha, pelo poder, se você olhar o contexto aqui, pelo poder de Deus, você tem que buscar a transformação e evitar. E buscar
sabedoria do alto para que isso suma cada vez mais a sua vida, para que você cada vez mais consiga domar a língua. Ele não está falando assim, nenhum homem consegue domar a língua, então não se preocupa, você pode falar besteira à vontade. Não é isso que ele está falando. Percebe como a interpretação deles é totalmente fora de qualquer lógica bíblica, né? Estão tão desesperados para defender o que eles defendem à luz de Paulo, eles esquecem que tem toda uma Bíblia em volta, né? Falando uma série de outras coisas que são opostas ao que eles falam, né? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Mas ele não acabou de falar que não dá para dominar a língua? Então quer dizer que dá para dominar. Ele fala, não faleis mal dos outros. Quem fala mal do irmão, julga o irmão. Fala mal da lei, julga a lei, né? Ela tem um objetivo, e vai parecer estranho isso que eu vou falar, mas o objetivo da lei é humilhar o pecador. O objetivo da lei é assim, ó, Deus fala assim, você quer se envolver comigo? Quero. Tá aqui os 10 negocinhos que você tem que fazer. Só 10? Pensa, eu vou viver eternamente no céu, o que eu tenho que fazer? Não, esses 10 aí. Pô, legal. Quem escapa dos 10 mandamentos? A Bíblia diz que a lei não salvou ninguém. Então, a lei vem, tipo assim, caramba, eu quero... Veja, a Bíblia diz que não. Paulo diz que a lei não salva ninguém. Paulo que vai defender, que vai desenvolver essa tese de justiça pela fé sem as obras, vai dizer que, mas o próprio Paulo vai dizer também que sem a obediência está todo mundo condenado, sem a santificação ninguém verá Deus. Não são justos apenas não são justificados apenas os que ouvem, mas os que praticam a lei serão justificados. Olha como ele descontextualiza as coisas. Vai parecer estranho o que eu vou dizer aqui. A lei foi dada para humilhar o ser humano. Não. Ao contrário, a lei foi dada para proteger o ser humano. Você não vai ver a Bíblia dizendo que a lei foi dada para humilhar o ser humano. Não. Deus nunca falou que a lei foi dada para humilhar o ser humano. Deus sempre falou que ele deu a lei porque ela era possível de ser seguida. Veja, para quem cobra tanto texto dos outros, tem texto algum. Até agora nós estamos partindo para quase 40 minutos. E tirando os versos isolados de Paulo que ele cita, que ainda que ele contextualize, vai contra todos os outros textos da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que nós lemos, Isaías, Eclesiastes, Provérbios, que fala dos justos, Tiago, que fala da necessidade de obediência, Jeremias falando que não tem nada de anulação da lei. De onde ele tirou a anulação da lei lá na leitura de Jeremias? De onde ele tirou que Pedro está defendendo o que ele tá falando? Em nada, veja. Em nada, absolutamente nada até agora. Eu me envolver com Deus, ele coloca 10 coisas no papel e eu não consigo guardar as 10. Esquece 613, esquece. Eu não consigo guardar as 10. Então, o caráter da lei é didático. O caráter da lei ela é humilhar o pecador. Esses dias eu fui falando num podcast que não era evangélico. E aí ele falou assim, eu não lembro qual era o assunto e tal. Aí eu falei, ninguém consegue, né, guardar. Ele falou sobre o sábado, eu falei, ninguém consegue guardar os 10 mandamentos. Ele falou, não sei não, eu acho que eu guardo. Fala um aí pra mim. Eu falei, teu pai e tua mãe. E eu vi o cara cheio de si, murchando na minha frente. Entendeu? Parece que é uma revelação. Não gerou um corte esse daí, não sei porquê. Entendeu? Mas ele falou, porque fala aí pra mim se eu guardo ou não. Eu falei, honra teu pai e tua mãe. Aí ele parou e falou, mano, quem aqui sempre honrou pai e mãe? Quem, né, cara? Difícil, cara. E entendeu? A lei veio pra avultar o pecado, né? Dar volume ao pecado. E mostrar pra gente. O sarrafo lá em cima. Subir o sarrafo. Falar assim, com Deus que você quer falar? Então, o nível é outro. E você é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Depravação total. Olha, então, você é um pobre, miserável, cego e nu. Você é isso, você tem que admitir isso. Então, da forma como ele está falando, é como se o pecador tivesse que olhar e falar assim, eu não consigo mesmo, não consigo fazer nada disso. Vamos ver o que Apocalipse diz? Veja só, ele está citando Apocalipse aqui, tá? Então, assim, não é só Apocalipse que diz isso, mas é para que nós vejamos que, mesmo no texto que ele utiliza, o próprio texto que ele utiliza vai contra ele. Igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras. Sei que não é frio nem quente, melhor seria se fosse frio ou quente. Você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, está dizendo, a condição que você está agora não é uma condição que eu aceito. Eu não dei a lei só didaticamente para você reconhecer que não obedece, que você é pobre, miserável, cego e nu e continuar transgredindo. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E tem muito falso humilde, muita gente pregando falsa humildade em todas as igrejas. E olha isso aqui, tá vendo? Nós temos que reconhecer que nós somos... Não é reconhecer para continuar fazendo erro.
Nós temos que reconhecer para quê? Compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Então não é mais miserável. Compre roupas brancas e vista para cobrir a vergonha da nudez. O que é você comprar roupas brancas e vestir? Obedecer. Você não está mais nu. Colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Então você não é mais cego. Você não é miserável, você não é pobre, você não é cego, você não é nu. Então, você pode continuar sendo digno de compaixão. Ou seja, você é indigno de compaixão. Você vai continuar indigno de compaixão se você buscar obedecer a Deus? Quando eu digo digno de compaixão, não é que Deus vai passar a te dever algo. Mas quando você busca a Deus, você atende aos requisitos que Ele diz, que é o quê? De deixar de pecar voluntariamente, como nós lemos lá em Hebreus 10, 26 a 31. Repreende e disciplina aqueles que amam. Ser diligente e arrependa-se, que ele está dizendo. Você é tudo isso aqui, você vai deixar de ser. Ele não está dizendo para que isso aqui, olha, eu estou humilhando você para você ver que você não consegue obedecer. Pelo contrário, ele está falando, eu estou mostrando isso para você ver que você precisa se arrepender, se converter, mudar e me obedecer. É isso que ele está falando. Gente, como as pessoas distorcem, né? Como é distorcido. Eu não costumo falar dessa forma, mas assim, como as coisas são distorcidas, né? Como para fugir de um mandamento, eles derrubam todo o conceito bíblico, né? A lei vem para nos abater. Porque diante da lei dos 10 mandamentos, você olha e fala assim, peraí, eu não preciso de ajuda, eu preciso de um salvador. Porque não preciso de conhecimento, eu não preciso de ferramenta, eu não preciso de tradução, eu não preciso... Não, diante dessas 10 regras, eu preciso de alguém que me salve dessa situação. Por isso, a lei desemboca em Cristo. Ela aponta para Cristo. Ela mostra como a gente é pequeno para apontar o quanto somos pecadores. Romanos 3,20. Então veja. Não terás o Deus diante de mim. Mostra que eu preciso de um Salvador. Mas por causa disso eu deixo de... perco a necessidade de obedecer porque Cristo salva? Não. Não farás para ti imagem de escultura. Mostra que eu preciso de um Salvador. Isso significa que eu posso fazer imagem de escultura? Então, a partir daí, a partir do momento que eu tenho um Salvador, Jesus cumpriu a lei por mim, então eu posso? Não. Ah, mas é porque está repetido, não, mas... Então essa lógica sua está errada. Porque se eu não preciso obedecer o sábado, porque eu não consigo obedecer toda a lei, eu não preciso obedecer nada, porque eu não consigo obedecer toda a lei, então eu não preciso obedecer nada. Então, veja como é absurdo esse tipo de raciocínio. Se ele parasse ali no, olha, é porque não está repetido no Novo Testamento, ficaria menos ruim. Não seria tão ruim ele tentar justificar com esse tipo de argumento, né? Visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20 fala por que existe a lei. A lei nunca aperfeiçoou pessoa alguma. Hebreus capítulo 7, versículo 19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz uma esperança superior. Então, veja, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma? É isso que a Bíblia diz? Pega as outras partes da lei. Olha como Abraão era antes de ter uma comunhão com Deus e como ele se tornou depois que ele começou a ter comunhão com Deus. Pega José antes de ter uma conversão com Deus, como ele e os irmãos lá, como ele era, né, como ele não se importava de ser o preterido do pai e como ele se modificou depois disso. Olha os exemplos bíblicos de como as pessoas mudam, como elas se aperfeiçoam no comportamento quando elas deixam de ser ímpias. Então, vamos ver uma coisa. Porque ele fala, não aperfeiçoou coisa alguma, como se não... Olha só. Aperfeiçoamento. Hebreus 11:40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E uma vez aperfeiçoado, tornou eterna a salvação para todos que lhe obedecem. Olha só. Hebreus 11:40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Receberam um bom testemunho por meio da fé. Mas que testemunho é esse? Capítulo 11, ó. Capítulo 11 de Hebreus é clássico, né?
Mesmo no livro de Hebreus, onde tem toda essa polêmica, né? Olha só. Por meio dela, da fé, os antigos receberam um bom testemunho. E aí ele começa a falar de quê? De obediência. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Abel foi aperfeiçoado pela obediência à lei? Óbvio. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Por que ele foi reconhecido como justo? Quando Deus aprovou suas ofertas. Quando ele obedeceu. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Pela fé, ele foi arrebatado por quê? Porque ele obedeceu. Recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus como? Pela obediência. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Quem dele se aproxima precisa crer que ele exista e recompensa aqueles que o buscam. Buscam como? Obedecendo a ele. Não só dizendo assim, eu aceito você. Eu aceito, né? Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, peregrinou na terra prometida. Pela fé, esperava a cidade que tem alicerces. Pela fé, Abraão, também a própria Sara, apesar de estéril, recebeu o poder para gerar filho. Assim, daquele homem já sem vitalidade, né? Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber aquilo que tinham prometido, ou seja, a vida eterna, esse tipo de coisa, né? Ver o Salvador Jesus, por exemplo, né? Mostram que estão buscando uma pátria, a pátria celestial. É essa a ênfase que ele está dizendo, né? Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Pela fé, obedeceu. Pela fé, obedeceu. Pela fé, obedeceu. E aí vem os evangélicos, os cristãos, e dizem assim, é impossível obedecer. Deus só deu a lei para humilhar. Isso é um desserviço para tudo que eu estou colocando aqui, a forma como eu interpreto. Você tem o direito de discordar. Eu estou apresentando elementos bíblicos, até mesmo dos livros que eles utilizam. Por meio da fé, Isaac e sua descendência será considerada. Abraão levou em conta. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Jacó, à beira da morte, abençoou cada um de seus filhos. José fez menção do êxodo. Moisés foi escondido durante 3 meses, ou seja, uma pessoa buscou obedecer a Deus e impediu que ele fosse morto. Já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, obedeceu a Deus. Recusou os poderes, recusou os prazeres para servir a Deus, preferindo ser maltratado. Por amor de Cristo, como considerou a desonra a riqueza maior. Saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Celebrou a Páscoa. O povo atravessou o Mar Vermelho. Todo momento, no capítulo 11, fé e obras, fé e obras, fé e obras. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, pelas cavernas, receberam bom testemunho por meio da fé. Nenhum deles recebeu o que havia prometido, por quê? Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Está falando aqui da impossibilidade de obediência? Não. Né? Porque por meio de um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que é ser santificado? Santificação tem a ver com obediência. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 12. Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Ficamos alegres sempre que estamos fracos. Nessa oração que vocês sejam aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito no céu. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Justos, o que é o justo? Segundo o próprio João, fala, justo é quem pratica justiça. E não apenas quem é justificado. A história de que justo é só quem é justificado, é só pela justificação. Não. João está sendo muito claro. Justo é quem pratica, que obedece a Deus. Né? Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzido uma esperança superior. Mas que lei que não tinha aperfeiçoado coisa alguma? É essa que não aperfeiçoou coisa alguma? A lei dos sacrifícios? O que ele quer dizer com a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzido uma esperança superior? Se o aperfeiçoamento dos santos foi pela obediência por meio da fé. Obediência, então, a lei, aliada ao poder de Deus, é claro que ela aperfeiçoou. Agora, a lei por si, quando ele considera a lei não aperfeiçoou coisa alguma, o raciocínio dele tem muito a ver com os animais, que ele fala que é impossível, que sangue de bodes faça alguma coisa.
Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade? Como assim aperfeiçoando a santidade? Se a lei não aperfeiçoa nada. Então veja, são coisas distintas. Mas por quê? O que é aperfeiçoar a santidade? É buscar uma obediência cada vez maior a Deus. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, como é que o amor de Deus se aperfeiçoa em alguém? Pela obediência à palavra. Obediência à sua palavra é obediência às suas leis. Tudo que Deus fala é uma lei. Tudo que Deus fala para a gente fazer é uma lei. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então veja como é que é complicado, né? Ele fala aqui, querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Se ele estiver falando de esforço sem Deus é uma coisa. Agora, ele mesmo fala aqui, ó. Não, perdão, aqui é João, né? O amor de Deus está aperfeiçoado. Mas ele mesmo fala aqui, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Olha aqui, ó. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. O que é que contamina o corpo e o espírito? Conceda um lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos. Não digo isso para condenar, né? Tenho grande confiança. Deus, porém, que consola os abatidos, né? Mesmo a minha carta tenha causado tristeza, não me arrependo. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não a remorso. Arrependimento que leva à salvação? Mas não é só pela fé? Então veja, arrependimento tem a ver com o quê? Com conversão, com obediência. Arrependimento que leva à salvação. Então ele não está falando de uma fé infrutífera aqui, né? Ele não está falando que é impossível obedecer. Vejam que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês dedicação, desculpa, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo de ver a justiça feita. Ver a justiça feita. Tem a ver com obediência. Né? Então, veja que quando nós vamos olhando aqui, né? Não põe em julgo desigual com os descrentes. O que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão a luz com as trevas? Ele não está falando de pessoas aperfeiçoadas aqui, pela obediência. Quer dizer, o crente, ele tem uma vida diferente do descrente. Ele não tem comunhão, a luz não tem comunhão com as trevas, não tem harmonia entre Cristo e Belial, não tem harmonia entre Cristo e Deus e os ídolos, não tem. Né? Não toque em coisas impuras, mas todas as coisas não são puras para os puros? E aí ele usa o termo não toque em coisas impuras para falar de sair do meio dos puros. É meio estranho, né? Quer dizer, como é que eu vou harmonizar tudo isso? Então, será que ele não está falando de outra coisa? Será que eles não estão usando, talvez até mesmo, Paulo como uma desculpa esfarrapada para desqualificar determinadas coisas, né? Você pode ver o quanto a fé com as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Obras são o quê? Obediência à lei. Então a lei com o poder de Deus, ela aperfeiçoa as pessoas? Sim. Ela não só mostra o pecado. E se a lei servisse só para mostrar... Assim, a lei mostrou o pecado, tá? Então eu continuo incapaz de obedecer. Então eu ia continuar sendo... o tempo inteiro, né? Agora, eu não posso justificar uma coisa excepcional como uma regra. Eu não posso dizer assim, já que o cristão, ele não consegue honrar o pai e mãe por toda a sua vida, então quer dizer que ele não precisa honrar pai e mãe? Ele não tem que lutar para honrar cada vez mais pai e mãe? Ele não consegue guardar o sábado 100%. Então ele não precisa guardar o sábado? Então ele não consegue honrar o pai e mãe 100% todos os dias da vida. Então ele pode desonrar pai e mãe? Ele não consegue parar de mentir, ele não consegue ficar sem mentir toda a vida dele, ficar sem contar uma mentira pelo menos, assim e tal. Então ele pode mentir por causa disso? Então, veja, toda argumentação ruim, toda argumentação leva as pessoas à desobediência, a usar a graça como uma justificativa para a libertinagem. Pela qual chegamos a Deus. A esperança superior é tipo assim, cara, eu sou tão desgraçado diante dessas regras
Que só uma esperança superior para me tirar desse negócio. Careço da glória de Deus. Todos Exatamente. pecaram, 23, né? Versículo 23, né? Todos Isso. pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Então a lei serve para mostrar a nossa impotência, o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos de ajuda. Romanos capítulo 3, de 21 até o 28. Então, pessoal, Romanos capítulo 3, do verso 21 até o 28. Vamos ver se Paulo que errou, né? Pode ser, né? Será que Paulo está falando uma coisa que é contrária a tudo que os outros falaram aqui, né? Romanos 3. Nós acabamos de ler há pouco tempo, né? A vantagem do judeu, a utilidade de muitas maneiras, porque primeiramente a eles foram dadas palavras confiadas a Deus. Se alguns foram incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus de maneira nenhuma, né? Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. Veja que Paulo tem umas linguagens, né? A gente conversa sobre isso. Veja só, vamos lá. E aí nós já falamos que isso aqui está fora de contexto, né? Isso aqui não serve como uma justificativa para dizer que a lei é para humilhar o ser humano. Nós lemos que isso aqui está, né? Isso está... podemos até pegar isso aqui, ó. Pega, não há um justo nenhum sequer, né? Você vai na internet, clica aqui, ó. Acho que eu... Vamos ver. Vamos lá, Jeremias 5 a 8, né? É que, como a maioria das pessoas não gosta de mais longos, né? Então, assim, elas veem um verso isolado lá, né? Dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora informar-vos, e buscai pelas suas praças, e a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busca a verdade, e eu lhe perdoarei. Deus não está dizendo assim, ó, você vai ver que ninguém consegue buscar a verdade, então, assim, eu vou perdoar a si mesmo. Não, ele está falando, busque alguém que faça assim, e eu lhe perdoarei. Ou seja, alguém que busque fazer a minha vontade, eu vou perdoar pelos pecados cometidos. É isso que Deus está falando. E ainda que digam vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando de um povo ímpio, de um povo que não quer obedecer. Está muito claro aqui o texto de Jeremias. Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Né? Eu, porém, diz, deveras são pobres, loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Então, veja, o texto, ele está falando do quê? Ele está falando que ninguém é justo, que ninguém nunca foi justo, né? Não é isso que ele está falando, né? Veja que o texto é muito... Eclesiastes 7:20, vamos lá. Não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco. Quem morreria fora do seu tempo? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não seja demasiadamente justo? O que ele quer dizer com isso? Bom, uma das coisas que ele quer dizer é que a necessidade de ser justo. Então ele falaria, não seja justo. Então, não seja demasiadamente justo. E aí nós temos que ver o que ele quer dizer, né? Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça. Ele está dizendo que o ser humano é justo, em Eclesiastes. E há ímpio que prolonga os seus dias. E aí ele fala, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ele não está dizendo que não há justo. Ele está dizendo assim, ó, mesmo entre os justos não há quem nunca peque. Ele está dizendo isso para a gente falar assim, nossa, que coisa, a gente é pecador mesmo, né? Não, não é isso que ele está falando. Tampouco aplique o teu coração a todas as palavras que disserem, para que não venhas a ouvir a teu servo amaldiçoar-te, porque o coração também confessou muitas vezes tu amaldiçoastes a outros. Então veja, está falando o que aqui, ó? Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retiras a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quem teme a Deus, o que é temor a Deus? É obediência.
Toda vez que você vai ver temor a Deus na Bíblia, ela está muitas vezes associada à obediência. A sabedoria fortalece o sábio mais que 10 poderosos. Tudo isso provei, sabedoria adquiri, mas ela ainda estava longe de mim. O que sucedeu é remoto e profundíssimo, quem o achará? Eu apliquei o meu coração a saber, inquirir, buscar sabedoria. Achei uma coisa mais amarga que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços. Conferindo uma coisa com a outra, a qual ainda busca a minha alma. Então veja, Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então ele fala, a culpa é de quem? É do ser humano. Ele está dizendo isso para o ser humano olhar e falar assim, eu sou, a lei é só para me humilhar. Não, não tem nada aqui isso indicando. Agora vamos ver o termo justo em outros lugares, né? Nós já vimos aqui, né? São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas de coisa tortuosa nem pervertida. Provérbios 8, ó. Não clama porventura sabedoria? Então ele está falando da sabedoria, fala, são justas todas as palavras da minha boca, né? Todas são retas para aqueles que as entendem bem, e justas para o que acham conhecimento. Aceitai a minha correção. Uma prata, o conhecimento mais que o ouro. Mas ele está falando assim, não, é impossível obedecer, é só para humilhar, não. Aceitai a minha correção. O que é aceitar a correção? É mudar, né? Aceitar a correção não é continuar fazendo a mesma coisa. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu odeio. Meu conselho é a verdadeira sabedoria, o seu entendimento. Veja, está falando de buscar obedecer. Isaías 57:1. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. O tempo inteiro a Bíblia está falando de justo. Então aqui não está falando que não existe nenhum justo em nenhum momento. Do contrário, haveria uma grande contradição bíblica, né? Então, quando a Bíblia fala não há justo nenhum sequer, ele está dizendo assim, nem entre os justos há quem nunca peque. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, né? Aqui, ó. Nós já fizemos, né? Mas vamos refazer. Primeira Crônicas 17:20. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. Agora vamos, Salmos 14. Nós já lemos, né? Salmos 53 também, vamos ver. Salmo 14. Diz o tolo, Deus não existe, corromperam e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Ele está falando o que daqui? Do ímpio. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão. Então, quando ele fala, todos extraviaram, corromperam, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Ele está falando dos ímpios. Ele está falando que todo mundo está nessa condição irremediavelmente. Salmos 53:3. Né? Olha só. Novamente, diz o tolo no seu coração, não, Deus não existe. Né? Será que os malfeitores não aprendem? Salmos 53, né? Salmo 14, a mesma coisa, né? Olha aqui. Ó. Deuteronômio 30. Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo. Porque aqui é Jesus falando, né? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. No sentido de nunca cometer o erro, está correto, né? Agora, no sentido de ser justo, obviamente a Bíblia, Deus inspirou os seres a dizerem que há justo. Justo é quem pratica a justiça, né? Porque João falou? Não, João. É porque de Gênesis a Malaquias já está mostrando justo é quem pratica a justiça. João só está refletindo algo que ele leu. Algo que ele sabia que estava escrito. Salmo nós já lemos, 53 já lemos, né? Não há ninguém santo como o Senhor, não há outra lei de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não está dizendo que não tem santo, está dizendo que não tem justo. Né? Desde o princípio eu disse a Sião, veja essas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, feitos são nulos, suas imagens escondidas não passam de um sopro e nulidade. Ele está dizendo que isso aqui é uma condição irremediável da terra? Não, então veja, tudo é contexto.
Tudo é o contexto bíblico, né? E aí acho que nós já lemos bastante exemplos aqui, né, para ver que a Bíblia não fala que em nenhum momento não há justo em nenhum momento, etc. Nada disso, né? Ela não está colocando dessa forma. Ela fala que existem justos, sim. Que justo é aquele que busca obedecer, não é o que nunca peca, mas é aquele que busca obedecer mesmo em pecado, né? E aí a gente pode ver posteriormente outras, né? Eu tenho vídeos também no canal que falam do termo justo, né? Então tem várias coisas aí, né? Vamos lá então dar continuidade. Tiago 2, quando alguém vai dizer assim, você tropeça num só mandamento, mas não. E aí você tropeça na lei inteira, não está falando do sábado, ele está falando da incapacidade do homem servir a Deus plenamente e ser justificado por obras, como o pastor César falou aqui. É impossível. Que é assim, servir plenamente, ser justificado por obras, como o pastor César. É isso que Tiago 2 está falando? Que o homem não pode ser justificado por obras? Vamos ver? Vamos lá, olha só. Tiago 2. Tiago, capítulo 2. Olha só. Na mesma passagem. Nós acabamos de ler, que eu já expliquei para vocês, né? Na mesma passagem. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, poderá porventura a fé salvá-lo? Pode essa fé salvar? Pergunta retórica. Quer dizer, não pode salvar, né? Se o irmão ou a irmã tiverem nus, tiverem falta de mantimento, né? E você disser, vai, aquenta e não der coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé sem obras é morta em si mesma. E aí ele fala o quê? Mas, homem, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Não foi o nosso pai Abraão justificado por obras? A fé cooperou com as suas obras. Viu Abraão? Vedes que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, Tiago está falando sim da necessidade de obedecer a toda a lei. Ainda que eu saiba que ainda que eu não consiga obedecer plenamente em todos os momentos da minha vida, eu não posso usar isso como justificativa para desobedecer. O Tiago está falando justamente o oposto do que eles falam, né? Você falou aí sobre justificar por obras, ser salvo por obras, tal. Eu vendo um programa adventista, o pastor dizia, ele foi perguntado sobre o seguinte, ele disse assim, a pessoa que estava participando perguntou, eu posso ser salvo não guardando o sábado? A resposta do pastor foi uma resposta através de interrogação também. Foi uma resposta através de pergunta. Que ele diz assim, você pode ser salvo adulterando uma vez por semana? Você pode ser salvo matando uma vez por semana? Então por que você pode ser salvo violando o sábado uma vez por semana? Então, o sábado está atrelado à salvação também, porque se eu matar uma vez por semana, eu não vou ser salvo. E se eu adulterar uma vez por semana, eu não vou ser salvo. Então, e se eu não guardar o sábado uma vez por semana? Bom, primeiro, ninguém consegue guardar o sábado. Quando você estiver conversando com o adventista, não sei se você já me viu participar de debate. Então, olha, assim, primeiro, ninguém consegue guardar o sábado. Esse argumento vale para o sábado. Primeiro, eu poderia dizer assim, primeiro, ninguém consegue deixar de adulterar. No sentido pleno da palavra. Primeiro, ninguém consegue deixar de mentir. No pleno da palavra. Primeiro, ninguém consegue deixar de falar o nome de Deus em vão, no sentido pleno. Veja, esse argumento não serve. E se esse argumento serve contra o sábado, ele vai servir contra todos os mandamentos, e quem está certo é quem prega a hipergraça, que é justamente quem prega contra o que as Escrituras dizem. Que é o que eles basicamente estão fazendo, mas assim, eles querem ao mesmo tempo fazer isso. Contra o sábado, vale esses argumentos. Para os outros mandamentos não vale. Sobre isso, eu pergunto para o adventista, você guarda o sábado igual a Bíblia fala? Ele fala não. Todo adventista fala isso. Não. Por quê? Porque ele sabe que se ele falar que guarda, aí eu vou para o texto do Antigo Testamento e vou mostrar para ele que ele não guarda o sábado coisa nenhuma. Pelo menos não do jeito que a Bíblia diz. Então, vamos lá. E aí vamos pensar o seguinte. Se eu disser assim para uma pessoa, você cumpre a punição, eles cumprem a punição das Escrituras a quem adultera, do jeito que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Eles vão dizer que não. Você cumpre os mandamentos do Novo Testamento plenamente? Ele vai dizer que não. Isso significa que ele não deve guardar? Veja como não, assim, a argumentação é totalmente sem sentido. Totalmente. Você não tem um ponto em que a gente pode se agarrar e dizer assim, pô, pelo menos isso o cara falou alguma coisa coerente, né? A resposta do pastor adventista, eu não ouvi, né? Mas ele diz, você pode
adulterando ser salvo? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que os adúlteros não é do reino de Deus, no Novo Testamento. A Bíblia diz no Novo Testamento que quem não guarda o sábado não é do reino de Deus? Não. Então acabou. Então estamos pegando mais uma vez uma questão do Antigo Testamento, colocando no Novo Testamento. O Novo Testamento continua O adultério. Adventismo, ele tem é igual o Thundercats. Eles têm a visão além do alcance. A Bíblia não diz aquilo. A Bíblia não diz aquilo. E eles, a hermenêutica... Veja, ele também tem uma visão além do alcance, porque tem um monte de coisa que ele baseia exclusivamente em Paulo, e ele diz que é a Bíblia dizendo. Ele baseia exclusivamente numa visão distorcida de muitos textos bíblicos, inclusive quando ele cita Pedro, quando ele citaram Tiago, eles têm uma visão além do alcance. Né? E aí você clica aqui, por exemplo. Você tem sábado, né? Olha só. Lucas ensinava no sábado, uma das sinagogas. Jesus não estava indo, ele não via nenhum problema em ensinar no dia de sábado. Era o dia da preparação, Lucas 23, 54. Jesus já tinha morrido. Quer dizer, as mulheres que seguiram Jesus 3 anos e meio, Jesus já tinha morrido. E se era a morte dele o que determinava que não precisava guardar o sábado, e aí elas guardaram o sábado segundo o mandamento. E o texto diz segundo o mandamento, e não segundo o que elas acreditavam. Segundo o mandamento. Então, mesmo com Jesus morrendo, Lucas está dizendo que concordava-se que guardar o sábado segundo o mandamento. Estavam observando se curariam no sábado para o acusarem. E Jesus não diz ali que o sábado era desnecessário. Então, quer dizer, se para essas pessoas, Jesus defendendo ali que ele não estava contra o sábado, mas contra a guarda errada do sábado, não serve para eles, o que vai servir para essas pessoas? Veja que, e eu não defendo isso, eu defendo que Jesus está tão sujeito às Escrituras como toda e qualquer outra pessoa. Porque Deus não vai contradizer a Deus. Êxodo 20, nós já falamos, guardarão, pois, os sábados de Israel, celebrando todas as gerações em aliança perpétua. Né? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Bom, ele está dizendo aqui, e ele fala que ele é senhor do sábado, ele não está dizendo que o sábado acabou. Ele é senhor de uma coisa que não serve mais? Não. Ele é senhor de algo que permanece. Ele é senhor do sábado. Né? Assim o Filho do Homem até do sábado é senhor. O sábado foi feito por causa do homem. O sábado não foi feito por causa do judeu, o sábado não foi feito por causa do grego, o sábado não foi feito por causa de Abraão. O sábado foi feito por causa do homem. Como é que eu sei que esse homem aqui é todo ser humano? Que Deus instituiu o sábado antes do pecado, quando só existia Adão e Eva. E quando ele dá o sábado para os judeus, para o povo de Israel, perdão, ele fala: em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas o sábado descansou. Então, quando ele fala que o sábado foi feito por causa do homem, o contexto bíblico me mostra que o homem aqui é todo ser humano. Mas isso não serve para eles. Quer dizer, é o adventista que tem uma visão além do alcance. Quer dizer, não vou esquece o termo adventista. É o guardador do sábado que tem uma visão além do alcance. Não são eles que interpretam Tiago errado. Não são eles que tentam forçar Tiago e Pedro a concordar com o que eles falam a respeito de Paulo. Não são eles. São os outros que enxergam além do alcance. Quer dizer, mostra Jesus falando que é para guardar o sábado. Mostra. O sábado foi feito por causa do homem. Ele não está falando que é para transgredir o sábado. Quando ele vai discutir com os fariseus, os líderes a respeito do sábado, ele fala assim: é lícito fazer bem ao sábado. Ele não está dizendo que é lícito fazer qualquer coisa no sábado. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, ensinava nos sábados, né? Porque sabia que. Vamos ver aqui. E Jesus falando: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus, né? E nós podemos depois comentar sobre isso, né? Vamos ver aqui. Primeira carta de João, né? Não. Aqui. Sabeis que ele é justo, saber que todo aquele que pratica a justiça, aquele que obedece é nascido dele. Então veja, quem além de Paulo tem passagens podem dar a entender que o sábado foi anulado? Mais ninguém. Então eles pegam uma pessoa que não foi apóstolo, isolam os escritos dessa pessoa e forçam
todo o restante da Bíblia a se harmonizar com a interpretação que eles dão dessa pessoa. E nem apóstolo foi. Esse é o grande problema. E aí dizem que os outros que guardam o sábado é que tem uma... Não, tem uma visão além do alcance mesmo, porque eles mostram uma visão totalmente ruim a respeito da guarda dos mandamentos, né? E nisso sabemos que conhecemos que guardamos os seus mandamentos. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Sábado. Filho do homem é senhor do sábado, né? Ver aqui. É mais no livro de Atos que nós vamos ver essa questão em relação ao sábado, né? E aí nós não vamos vou nem ficar mais dando tempo com isso aqui, né? Você vai ver aí vários, aqui na questão clássica, né? No sábado repousaram conforme o mandamento, ou seja, Lucas escreve isso muito tempo depois do evento tendo ocorrido, e ele fala que elas guardaram, Jesus já tinha morrido, e elas repousaram conforme o mandamento, e não conforme o que elas acreditavam, deveria ser, não, ele fala conforme o mandamento. Então mesmo Lucas escreve que isso era consenso, que era o mandamento. Mesmo depois da morte de Jesus, continuava sendo consenso. Então não foi a morte de Jesus que gerou a nova aliança, né? Ele fala, esse é o sangue da nova aliança. Então a nova aliança começa na ressurreição? Não. A nova aliança começa na morte. Ele apresenta o corpo e o sangue, representando o seu sacrifício, né? E aí nós temos vários outros pontos, né? E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13:44, né? E despedida a sinagoga, muitos dos judeus dos projetos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando, os exortava a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Multidão. Você acha que era só multidão de judeus? Só de convertidos do judaísmo? Paulo e Barnabé estão falando aqui, né? Difícil, né? Você imaginar isso. E os gentios alegraram, ouvindo isso, alegraram, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. O Senhor assim não mandou. Eu te pus luz para os gentios, então eles estavam falando com os gentios também, no sábado. Ele não estava escolhendo outro dia, o sábado era o dia comum para eles falarem, com todo mundo. Isso significa que essas pessoas estavam indo aos sábados ouvir a palavra de Deus. Então veja, agora, eu preciso disso para ter a prova de que o sábado tem que ser guardado? É óbvio que não. Não existe nenhum lugar na Bíblia, não existe nenhuma profecia de Gênesis a Malaquias dizendo que os mandamentos depois do Messias precisariam ser repetidos para ser validados. Hermenêutica Thundercats do Adventista, ele vai lá e busca um texto, sem ninguém mandar, do Antigo Testamento, coloca no Novo como regra e chega a essa asneira que você está falando aí. Falou, não, como que você pode pecar uma vez por semana e ser salvo pecando conscientemente? Ou seja, isso é por quê? Porque no livro Primeiros Escritos, na página 22, a Ellen White diz que quem não guarda o sábado não é do reino de Deus. É santificar o sábado importa em salvação. Eterna, importa em salvação eterna. Então, Mas nós não estamos falando da salvação eterna ou ele está falando da salvação temporal? Pelo amor de Deus. Não, e é eterna. Veja, agora, é só adventista que guarda o sábado? Não. Tem muitas outras pessoas que guardam o sábado. E não é por causa de Ellen White. Agora, ele diz que eles falam asneira. Agora, qual asneira? Quem é que está defendendo a não validade do sábado baseado único e exclusivamente nos livros de Paulo? Quem é que está deturpando o texto de Tiago, o texto de Pedro, para justificar a fala que ele acredita que está certa, baseando único e exclusivamente em Paulo? São eles, né? E o que o Adventista falou está correto. Eu posso, quando ele fala assim, eu posso ser salvo pecando voluntariamente, cometendo um pecado por ser... Eu posso... Então eu vou escolher, cada dia eu vou transgredir uma coisa. Então no sétimo dia eu transgrido o sábado, na segunda eu tenho outros deuses além de Deus, no segundo eu faço escultura para adorar, na quarta eu tomo o nome de Deus em vão, né?
Aí, na quinta, eu desonro o pai e a mãe. Na sexta, eu furto, né? No domingo, eu adultero. E aí, na outra segunda, tem espaço para transgredir mais, né? Dá para fazer mais, além da semana, né, que tem bastante mandamento. Então, cada dia eu escolho transgredir um mandamento voluntariamente. O que o próprio livro de Hebreus que eles usaram aqui, que o próprio livro de Hebreus fala aqui, ó, vamos ver? Olha só. Ah, porque Ellen White falou, não é porque Ellen White falou, não, é porque o próprio autor de Hebreus que eles estão usando tanto para defender, que basicamente teria sido Paulo ou alguém vinculado a Paulo, ou seja, no fim das contas é tudo baseado em Paulo, não é baseado na Bíblia. Veja o que está escrito. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. O que ele está dizendo aqui? Que desobedecer importa em perdição. Desobedecer voluntariamente importa em perdição. Então, buscar obedecer importa em salvação. Estou dizendo que só obediência importa em salvação? Não. Estou dizendo que a obediência pela fé, apoiada no perdão pelos pecados cometidos, ela mantém sacrifício pelos pecados. Então, ela me permite salvação. Então, observar o sábado importa salvação eterna? Sim. Ah, então Paulo está errado? Tá. Se a intenção dele foi dizer que eu não preciso obedecer, já que eu sou salvo pela graça, eu não preciso obedecer, que obedecer não importa para nada, então ele está errado. E não é isso que Tiago fala, não é isso que lugar nenhum da Bíblia fala. Você não vai ver Jesus falando isso, você não vai ver Gênesis, Amalequias, ninguém falando isso, e nenhum dos evangelhos você vai ver Jesus falando algo nem perto disso. Você não vai ver Tiago falando isso, você não vai ver Pedro falando isso. Então, se Paulo falou com essa intenção, ele está errado. Agora, se ele falou com outra intenção, porque ele fala que sem salvação ninguém verá Deus, então eles estão dando uma interpretação errada para Paulo, ou Paulo está se contradizendo, né? Agora, eu vou pegar Paulo isoladamente e dizer que eu estou baseado na Bíblia? Óbvio que não, né? Se pecarmos voluntariamente, não é sacrifício, mas expectação horrível de juízo, ardor de fogo que irá devorar o adversário. Então, qual é o contrário de perdição? É a salvação eterna. Então, é a salvação eterna que está. E eles não gostam desse texto. Eles, por um lado da boca, vamos dizer assim, né? Dizem que, aí a própria Ellen White fala que não é guardando o sábado que você vai ser salvo pela graça. Mas em outro texto fala isso aí que você falou, né? Santificar o sábado. Não só no outro texto, mas na resposta desse adventista que você falou, eu não sei quem é, mas na resposta que ele deu, o que ele está advogando? Que se você não guarda o sábado, você não é salvo. Entende? Exato. Agora, veja que interessante. A Bíblia diz que nós não somos, pela graça sois salvos, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é a palavra presente no grego. A carismas, ali é presente. É um presente de Deus. Se é um presente de Deus, não é pelo que eu faço. A Bíblia diz isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, por que ele está colocando a guarda? Nós acabamos de ler que, quando ele fala a Bíblia diz isso, ele está centralizando em Paulo. Né? Nós já vemos que Tiago não diz isso. Jesus fala, queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Tiago fala, salvação, veja que o homem é justificado pela fé com as obras. Sério? A grande falácia é que eles colocam as obras de forma isolada para justificar a interpretação que eles fazem de Paulo. Né? Guarda do sábado. Por que ele tá... Isso é tão... eles são tão fissurados nessa questão que para o adventismo, a guarda do sábado é o selo de Deus do Apocalipse. Exatamente. Então veja, independente de o selo de Deus ser o sábado ou não, no Apocalipse ser o sábado ou não, isso não modifica a necessidade de guardar o sábado. Assim como o próprio Paulo reconhece, o próprio Paulo chega a dizer que os que obedecem serão justificados. Então, o próprio Paulo reconhece a necessidade, o próprio Paulo que fala que salvos pela graça mediante a fé, reconhece a necessidade de obediência. Então, a transgressão voluntária dos mandamentos, o próprio autor de Hebreus está falando que condena. Então, o que eu preciso fazer para não ser condenado? Evitar desobedecer. O que é evitar desobedecer? É procurar obedecer. Isso é óbvio, isso é lógico. Nem mesmo a teoria da justificação pela fé sem obras valida o que ele está dizendo. Né? Até o próximo estudo, nós continuamos com a parte 5.